Depois de bater de frente com um câncer terminal por 5 longos anos, a vida de Hirako finalmente chegou ao fim e sua alma foi parar no céu. Foram 39 anos recheados de dor e traição, e o Deus responsável por aquele mundo pediu 1000 desculpas por ter dado a ele uma existência tão miserável sem querer. Como forma de compensação pelo vacilo divino, ele ganharia uma nova chance de vida com um corpinho sarado e ainda por cima poderia fazer qualquer pedido. O único desejo que Hirako carregava no coração era simples: renascer como um simples fazendeiro vivendo no meio do nada. Para dar aquela força na jornada, Deus presenteou ele com o item mais quebrado de todo o universo: a ferramenta agrícola suprema. Num piscar de olhos, sua chama vital acendeu com tudo, e Hirako acordou perdido no meio de uma floresta gigantesca. Quando mexeu o corpo pela primeira vez em anos, bateu aquela ficha de que esse era exatamente o sonho que ele sempre teve. Com a ferramenta suprema surgindo magicamente na mão, ele partiu para a missão de preparar o terreno usando aquele corpo novinho em folha. No meio do trabalho de cultivar o solo, percebeu algo bizarro. Não importava quanto tempo trabalhasse, o cansaço simplesmente não aparecia. Mas antes de qualquer coisa, precisava achar um lugar maneiro para montar sua fazenda de boa. Explorou cada canto daquela mata fechada até topar com uma árvore colossal que seria perfeita como moradia. O problema é que não tinha rio nem lagoa em lugar nenhum por ali. Para resolver a situação da sede, Hirako teve a brilhante ideia de cavar um poço em busca de água. A ferramenta mágica se transformou numa pá automática e ele cavou tão fundo que logo começou a brotar água do buraco. Água garantida, partiu para limpar a área, mas deu de cara com uma árvore gigante bloqueando tudo. Usando o conhecimento da vida passada, tentou derrubar ela com técnica. Mas bastou uma única machadada com sua ferramenta divina para a árvore desabar na hora. Ele saiu correndo antes de virar panqueca. Com o primeiro tronco de carvalho em mãos, transformou aquilo em 4 tábuas usando o malho. Ficou convertendo madeira em tábua na sua bancada improvisada até o sol começar a baixar. E aí bateu o desespero de conseguir fogo. Sem lenha preparada, passou a noite todinha cavando um buraco na árvore gigante. No começo pensou em fazer uma cabana de terra mesmo, mas lembrou que Newton inventou a gravidade nesse mundo, então não queria se enterrar vivo de bobeira. No dia seguinte, juntou lenha e fez sua primeira fogueira para não passar vergonha de novo. Já tinha passado mais de um dia inteiro derrubando árvore e limpando a área. Mas Hirako não sentiu nem fome nem cansaço uma única vez. Esse era o poder absurdo da ferramenta suprema. E bem quando ia continuar o trabalho pesado, um coelho mutante partiu para cima dele, mas com um simples porrete ele acabou com a criatura na hora. Comendo o espetinho de coelho, bateu aquela culpa por ter matado o bichinho, mas também desejou ter uma enxada para facilitar na hora de comer. Quer dizer, ele queria uma enxada para preparar comida melhor. Depois de comer, aquilo tinha que sair de alguma forma, né? Então Hirako construiu um banheiro inovador com direito a cercadinho para ter privacidade. Com a base finalmente montada, começou a trabalhar a terra pesado e ficou o dia inteiro pensando em que vegetais plantar primeiro. Quando terminou o serviço já estava escuro, então deixou para procurar sementes no outro dia. Mas quando o sol nasceu, o terreno já estava brotando plantas do nada. Não fazia o menor sentido plantas crescerem sem nem ter plantado semente. E Hirako desconfiou que era algum efeito colateral maluco da ferramenta mágica. Independente de como apareceram, ele fez uma cerca para proteger tudo dos zumbis noturnos e cavou uma valeta para manter os creepers bem longe. Levou uns dias bons, mas quando finalmente terminou o perímetro de segurança, percebeu que as plantas estavam crescendo numa velocidade surreal. Com toda aquela madeira sobrando, resolveu erguer uma casinha de troncos de verdade e colocou suas habilidades de carpintaria em prática para fazer um telhado da hora, subindo de nível na civilização. Depois de mais uns dias expandindo a fazenda, Hirako topou com uns lobos machucados para caramba, então tentou trazer eles para dentro. Usando a carne que sobrou daquele javali gigante que tinha derrotado antes, deu comida para os bichos, mas sacou que a fêmea estava prenha. Desde criança, seu maior sonho sempre foi ter um cachorro de verdade, então desejou que eles ficassem ali fazendo companhia. Mas a loba entrou em trabalho de parto do nada. Tentando dar proteção para eles, levou todo mundo para dentro da cabana e acendeu uma fogueira para manter o calor quando a noite chegasse. Depois de uma noite inteira acordado, Hirako finalmente viu 4 filhotinhos mamando, celebrando o parto que deu tudo certo. Deu a carne mais gostosa que tinha guardado para comemorar. O tempo foi passando e os cães continuaram por ali dentro da cabana. Então, Hirako decidiu construir uma casa nova bem do ladinho. Quando os filhotes começaram a correr por todo canto, as plantações estavam prontas para colher, e ele percebeu que os tomates foram os primeiros a dar frutos de verdade. Ofereceu uns para os cães e batizou o macho de Kuro e a fêmea de Yuki. Algumas semanas depois, Hirako finalmente entendeu todos os segredos escondidos na ferramenta suprema. Enquanto pensava em batatas, a ferramenta plantou sementes de batata por mágica pura. Então, usou esse truque para cultivar todas as comidas que sempre quis comer. E tinha mais. Qualquer coisa que crescesse com a ferramenta suprema se desenvolvia muito mais rápido que o normal. Agradecido por ter ganhado um item tão apelão dos deuses, Hirako fez 2 estátuas para homenageá-los.
Naquela tarde, percebeu que estava comendo sempre as mesmas coisas, então resolveu começar a plantar árvores frutíferas. Pode levar anos até dar fruto, mas a espera com certeza valeria a pena. Com o passar das semanas, os lobos começaram a crescer chifres, e eles descobriram uma cachoeira a uns 30 minutos dali. Embora fazer um canal facilitasse muito para pegar água fresca, a distância era longa demais para cavar, então decidiu focar na base por enquanto. A fazenda estava crescendo firme e forte, e ele adicionou outras plantas variadas como trigo e cana-de-açúcar para complementar a alimentação. Mas conforme os meses foram passando, Hiraku começou a perder completamente a noção do tempo, e o inverno estava chegando a todo vapor. Não tinha como continuar cultivando naquele estado, e a pele dos coelhos gigantes estava fedendo horrores apodrecendo. Para se preparar para o inverno rigoroso, começou a estocar comida e lenha. Mas num belo dia, Kuro trouxe ele para conhecer uma aranha gigantesca. Com a seda da cauda dela, conseguia produzir um lencinho com bordado super detalhado. Ela virou a nova moradora da fazendinha e produzia todos os tecidos em troca de umas batatas. Precisava de casaco para o inverno, cama recheada de folhas ou cortinas para bloquear o vento gelado. A aranha Zabuton produzia tudo o que ele precisasse. A cabana simples estava aos poucos virando um lugar civilizado de verdade. E então o inverno finalmente bateu na porta. Com a lareira que tinha construído, conseguiu sobreviver às noites congelantes e brutas. Mesmo assim, apesar de estar sobrevivendo numa boa, estava ficando terrivelmente solitário, com medo de esquecer até como conversar com outras pessoas. Quando o inverno longo passou e a primavera finalmente pintou, os filhotes de lobo tinham crescido e decidiram sair de casa. Mas poucos dias depois, voltaram trazendo parceiras. Um deles até surrou um lobo rival e conquistou a fêmea igual um Gigashed. Mas não foram só eles que trouxeram surpresas, porque a aranha voltou com a própria prole. Todas as famílias estavam aumentando, então Hiraku intensificou o cultivo para poder alimentar todo mundo. Mas enquanto trabalhava, a aranha acionou o alarme. Kuro disparou em direção ao problema junto com Hiraku. No meio da floresta, encontraram uma garota de cabelo prateado chorando. Todos os animais ficaram tensos e ela tentou pedir socorro. Então, Hiraku foi até ela. Mas quando tentou cobrir a garota, caiu direitinho na armadilha, e ela pulou no pescoço dele para dar uma mordida, se transformando numa vampira com atributos generosos. Os lobos atacaram na mesma hora e começaram a acabar com ela, fazendo ela voltar para a forma pequena. Ele ficou na dúvida se ela era inimiga, mas a garota explicou que precisava sugar sangue dele para recuperar energia antes de definhar completamente. Sentindo pena de como os cães espancaram ela, ofereceu o pescoço, e ela começou a sugar ela começou a sugar o sangue dele. Ela voltou para uma versão maior de si mesma, mas Hiraku lembrava dela sendo mais alta e com mais atributos ainda. Então mandou ela se apressar e sugar mais sangue para ele poder ver os atributos gigantes de novo. Depois de drenar todo o fluido corporal dele, Hiraku fez um tour pela fazenda. Era a primeira vez que ela via aquelas frutas bizarras, e quando deu uma mordida, achou tudo uma delícia. Ele ficou feliz que alguém estava curtindo sua comida, porque pela primeira vez, encontrou uma pessoa com quem poderia aproveitar o tempo naquele mundo solitário. De volta em casa, percebeu que o dia estava cheio de surpresas e ficou imaginando se algo assim rolaria de novo. O nome dela era Lu, e ela perguntou se poderia vir visitá-lo no futuro. Mas ele tinha outro pedido em mente e perguntou se ela não queria ficar ali com ele para sempre. Ele não queria que fosse só uma ficada de uma noite, porque os atributos dela acertaram diferente. E Lu achou que ele estava pedindo ela em casamento. Ele não queria deixar essa chance escapar e não ligava nem um pouco se ela era vampira. Não sabia quantos anos mais aguentaria ficar sozinho. Ela disse que estava tudo muito repentino porque não esperava um pedido de casamento, mas Hiraku percebeu que ela entendeu errado. Depois de sacar que ele estava realmente pedindo em casamento, decidiu bancar até o fim, implorando para ela casar com ele. Lu sorriu para ele, dizendo que queria ficar ao lado dele para sempre. Ele arrastou ela para a cama para mais uma aventura de uma noite. No dia seguinte, usou o cabo longo da enxada para cultivar bebês com sua enxada nova. Ficaram sentados um do lado do outro, olhando as árvores crescerem, mas a aranha tocou o alarme de novo. Hiraku disparou e pensou, caramba, déjà vu. Libertou uma garota anjo e achou que a história estava ficando interessante com todo esse desenvolvimento de trama. Lu tentou dar no pé, mas a garota anjo finalmente encontrou ela e estava pronta para arrastar ela de volta. Aí os cães comeram ela todinha. Como assim? Ela ficou chocada que Lu estava se escondendo na floresta e irritada que teve um clímax depois que os cães comeram ela. Lu também ficou irritada por ter tido um clímax quando os cães a comeram. E Hiraku não entendeu por que levar porrada levaria elas a terem um clímax. A garota anjo quis saber quem era aquele cara, e Lu apresentou ele timidamente como o marido dela enquanto ficava vermelha feito um tomate. Os canhões gigantes de atributos se apresentou como tia, e disse que veio atrás de Lu porque tem uma recompensa pela cabeça dela. Ela vivia pesquisando diferentes poções e explodia o reino toda vez que algo dava errado. Lu revelou que foi por isso que estava no meio da floresta naquele dia. Então ela se debruçou na mesa e perguntou se tia não gostaria de começar a viver ali. Prometeu mostrar todas as plantações, tipo a berinjela de Hiraku, ao lado dos pêssegos redondos.
Viajou legal nessa. Viajou muito. Lu continuou mostrando a fazenda e Hiraku tentou ensinar ela a cortar repolho. Depois de cortar, preparou como refeição e jogou um pouco de sal antes de servir. Ela adorou. Depois de um dia inteiro cultivando, se limparam usando poderes mágicos. Dentro de casa, ela provou morangos pela primeira vez e Lu falou que iam ensinar ela a fazer torta de creme de morango na sequência. Ela agarrou os braços dela, implorando para viver ali com eles porque o corpo dela não aguenta fazer tudo sozinha. Esse foi o início da vida deles juntos. Tia estava afim da torta de creme de morango, então pediu mais morangos. Mas Hiraku achou que expandir mais agora ia estragar comida. Enquanto andavam por ali, Hiraku viu os filhotes novos de Kuro e resolveu construir um estábulo no campo aberto do lado da fazenda. Quando terminou, percebeu todos os filhos de Zabuton soltando seda para voar embora. Na mesma hora, Tia avisou que também ia embora por um tempo e saiu voando com as asas. Alguns dias depois, Tia voltou e trouxe ainda mais garotas para aumentar o harém. São elfas nobres porque têm atributos enormes e todas se apresentaram. Elas também são todas parentes. Então o incesto vai reinar nessa trama. Hiraku ficou na dúvida de por que não tinha elfos homens, mas Tia revelou a realidade triste que elas enfrentaram. Na última grande guerra, toda a população masculina foi dizimada, e elas ficaram vagando pela floresta desde então. O único desejo delas agora é repovoar e imploraram para ele ajudar nisso. Com a população da vila aumentando, Hiraku começou a construir uma casa para todas morarem juntas. As habilidades delas em construção e marcenaria fizeram a casa ficar pronta em apenas 10 dias, e elas acharam muito mais legal que a cabana de terra de Hiraku. Mas no mínimo, ele queria que naquela casa espaçosa, elas se sentissem seguras e tranquilas. Com o passar dos dias, a líder elfa quis agradecer por deixá-las ficar minerando e fazendo trabalhos de ferraria para ele. Então começaram a construir uma fornalha no chão. Depois de processar o ferro, Hiraku viu as panelas de metal que criaram, e elas disseram que sabem fazer todo tipo de coisa depois de 200 anos vivendo na natureza. Mesmo assim, a única coisa que realmente desejavam era poder se estabelecer e se reproduzir. Hiraku pensou que seria melhor evitar desenvolvimento de trama com todas as elfas e continuou sendo um protagonista de anime padrão. Cultivando num dia qualquer, as elfas perceberam que ele tinha uma plantação gigante de trigo e uma delas perguntou se podia fazer pão, dizendo que tinha o fermento mais raro que existe. Hiraku empolgou. Então as garotas começaram a assar pão e transformaram em palitinhos de pão para Hiraku experimentar. Ao mesmo tempo, todas ficaram imaginando se a trama de Hiraku é tão longa e saborosa assim. Agora que finalmente conseguia fazer pão, queria expandir as plantações de trigo, mas percebeu que a expansão estava saindo do controle. Perguntou para Lu de quem era aquela terra, e ela disse que embora ninguém fosse dono, provavelmente estava sob controle do Senhor Demônio. Porém, já que ele criou tudo aquilo sem ajuda, a terra pertencia a Hiraku. À noite, as garotas se reuniram e ficaram imaginando como Hiraku conseguiu domar os lobos infernais e a aranha demoníaca. Até essas plantações não deveriam crescer naquele solo, e começaram a questionar por que ele não sabia nada sobre o mundo delas. Enquanto isso, Hiraku percebeu que não construía o canal de água há um tempão. Então decidiu fazer disso a missão do dia seguinte. De manhã, Hiraku viu Zabuton apontando para uma abelha rainha, e Hiraku resolveu construir uma colmeia para elas produzirem mel. Passou a tarde inteira preparando um reservatório. Começaram a produzir em massa o canal de concreto. As elfas se curvaram para garantir que tudo fosse colocado no lugar certo, enquanto focavam nas tarefas pesadas. Hiraku encheu todos os buracos delas com um martelo duro. Por causa da eficiência, o canal ficou pronto num dia só, e o reservatório já estava cheio. Isso ia facilitar muito para regar as plantações. Mas Hiraku notou que o reservatório também estava dando peixes de graça sem esforço nenhum. Pensou que mesmo com os coelhos sendo perigosos naquela floresta, pelo menos os peixes eram de boa. Mas um peixe gigante quase devorou ele ali mesmo. As garotas viram ele cozinhando o peixe, e sabendo que era da Floresta da Morte, questionaram se era seguro comer aquilo. Hiraku terminou de preparar e tentou oferecer um pouco, mas elas disseram que queriam um jantar carnudo diferente. Hiraku não fazia ideia de que tipo de carne elas estavam falando, então começou a comer e achou uma delícia. As duas experimentaram e adoraram, e o resto das elfas também queria um pouco da carne dele. Digit. Para satisfazer todas, Hiraku começou a capturar mais peixes e preservar com sal. Querendo variar a dieta, Hiraku tentou arar o chão pensando em arroz. E embora tenha crescido, a textura do arroz estava esquisita. Já que tinham um canal inteiro construído, decidiu começar a fazer um arrozal com as elfas. Depois de horas preparando o terreno, Hiraku abriu as comportas das garotas. Quer dizer, abriu a comporta e pediu ajuda das elfas. Todas as elfas ficaram molhadas e Ria não curtiu o líquido gosmento. Juntas, todas se curvaram e plantaram todo o arroz. Uns dias depois, todas as plantas estavam prontas para colher, e Hiraku colocou elas para secar. Ria ficou impressionada que ele sabia tudo isso, mas Hiraku agradeceu por sempre ter assistido um ídolo da agricultura antes de morrer de câncer. Quando todas as plantas secaram, Hiraku usou a ferramenta para criar uma debulhadora e mostrou como colher o arroz.
As garotas viram todo o trabalho necessário para preparar o arroz e acharam que finalmente tinha acabado. Mas Hiraku revelou que tinha mais uma etapa. Preparou para cozinhar o arroz e pediu para Lu usar magia para acender o fogo. Então, ela se preparou para soltar um ataque supremo para queimar tudo até virar cinzas. Mas ele mandou ela se acalmar, deixando ela desapontada. Com uma chama pequena, Hiraku cozinhou o arroz até ficar pronto e fez bolinhos de arroz para as garotas provarem. Lu decidiu dar uma mordida. Meu Deus do céu! As garotas acharam horrível e se arrependeram de todo aquele trabalho, mas Hiraku sabia que estavam mentindo quando todo o arroz sumiu. Decidiu expandir a plantação de arroz e todas as garotas começaram a se limpar depois de terminar. Como que isso acontece? Hiraku viu como todas conseguem se limpar com magia e desejou ter um banho de verdade para se lavar, já que finalmente construiu um canal. Resolveu construir um banho e mostrou para as garotas os planos de como ia projetar o encanamento. As garotas questionaram por que fazer tudo isso se podiam simplesmente nadar no rio. Mas Hiraku lembrou que iam congelar no inverno. Além disso, ele realmente queria um banho para a saúde e totalmente não para ficar olhando elas sem armadura de trama. As garotas começaram a construir uma fornalha para esquentar a água e criaram a maior banheira possível. Tudo estava indo bem, mas Hiraku ficou pensando no que fazer com toda a água suja. Tia acha que slimes poderiam purificar a água, mas Hiraku tinha dúvida se não eram aqueles monstros perigosos que destroem aventureiros. Tia não fazia ideia do que ele estava falando, então voou embora e trouxe alguns slimes. Ele colocou uns na área de purificação de água e dentro do banheiro. Assim, o problema de água suja estava resolvido. Então começou a pegar lenha para queimar, mas uma tinha cogumelos crescendo. Estava desconfiado de cogumelos esse tempo todo porque podiam ser venenosos, mas todas as garotas acharam seguro e queriam comer todos. Então, Hiraku começou a preparar troncos para cultivar cogumelos. Ao pôr do sol, Hiraku finalmente completou o banho e tentou explicar para as garotas, mas elas queriam ver uma experiência prática. Ele tirou a proteção de trama e começou a mostrar como funcionava. Mas as garotas começaram a sentir um tipo diferente de líquido pingando. Então todas tiraram a armadura de trama e decidiram entrar junto. Lu disse que estava perfeitamente bem fazerem isso juntos. E Hiraku sentiu o osso de sua espada crescendo afiado e duro. Na manhã seguinte, Hiraku viu todos os cogumelos comestíveis que cresceram. Mas os cães trouxeram mais elfas. Obviamente eram mulheres. Mas quem está reclamando? Ria revelou que costumavam viver juntas. E ele ficou feliz de todas se juntarem. Ria sugeriu trabalharem em expandir a casa dele para todos terem mais espaço e animou todo mundo para começar a fazer crianças. Hiraku não sabia por que estavam tão otimistas. Que desperdício. Kuro notou que o harém do mestre estava expandindo e conta sua história. Antes de ter um mestre, nunca teve um nome. Desde que nasceu, andava sozinho e nunca perdeu uma luta contra outro macho. Seu único desejo era continuar vivendo livremente. Mas quando conheceu aquela fêmea, ela destruiu ele. Depois da derrota completa, começaram a viajar juntos, mas a barriga dela começou a crescer um dia. Ele queria fazer de tudo para continuar protegendo ela, mas a paz não duraria, e um urso gigante estava prestes a aniquilar eles. Porém, depois de ficarem gravemente feridos, o urso foi embora. Mesmo assim, não conseguiam mais caçar comida e acidentalmente chegaram no lugar mais perigoso da floresta, o centro dela. Viram um humano andando por ali sem se preocupar com nada. Mas Kuro notou a ferramenta na mão dele e sentiu o poder ilimitado vindo dela. Eles já tinham aceitado que suas vidas acabariam. Mas ele começou a cuidar deles. E Kuro percebeu que a comida era feita de um javali gigante, impressionado que ele conseguiu derrotar um monstro tão forte. Depois que as crias nasceram, decidiram que Hiraku se tornaria o mestre deles e aproveitaram toda a comida que ele preparava. Logo suas crias cresceram em uma família grande, e notaram como o harém de Hiraku também estava crescendo. Mas ele ainda tinha uma preocupação. O mestre não descobriu que eles são os lendários lobos infernais, mas Kuro acha que está tudo bem assim. Ele é grato que sua vida o levou a uma vida tão boa com ele. Depois de algumas semanas, a casa grande nova estava completa, e Hiraku lembrou de toda a escavação e corte de madeira necessários para preparar essa casa. Mesmo sabendo que seria grande, nunca imaginou como ficaria bonita por dentro. Mostraram o quarto legal que criaram para ele, e oposto ao quarto principal estava a sala de jantar grande. Nos fundos estava a cozinha, e nas laterais tinha ainda mais fogões para refeições grandes. Finalmente, o porão era grande o suficiente para armazenar muita comida e lenha para o inverno. No segundo andar, as garotas viram seus quartos e ficaram felizes que cada uma tinha espaço individual. Mas Hiraku notou que um dos quartos tinha um ferrolho gigante trancando. Não. Que merda! Além das estátuas dos deuses, Hiraku criou algumas estátuas de cachorro para decorar a entrada da casa e achou que estava ficando muito legal. Dentro da casa nova, Hiraku juntou todos os ingredientes para uma receita nova. As garotas queriam saber o que ele ia cozinhar, e ele revelou que era uma comida chamada curry. As garotas preferiam não ter que provar mais uma das refeições dele e preferiam ser cozinhadas na panela.
Ele saiu para colher temperos para o curry, e as garotas perceberam que nunca viram essas plantas antes. Esse era outro poder da ferramenta suprema de Hirako. Com ela, podia cultivar plantas super sensíveis em qualquer clima. Para os temperos, ia precisar de cominho na tia, quer dizer, precisava de cominho, e viu que a flor já tinha florescido. Para a próxima planta, precisava de açafrão, e com a magia das garotas, secaram todos os temperos. Finalmente, precisava de coentro e cilantro. Os cães também queriam provar, mas quando cheiraram o cilantro, fugiram com medo. Depois de juntar mais um pouco de pimenta do reino e pimenta caiena, Hiraku estava finalmente pronto para começar a cozinhar. Mas percebeu que as garotas tinham ficado entediadas com a cara feia dele e foram embora da cozinha. Ficou pensando se Ria seria a única ajudando ele, e Ria disse que os atributos dela eram melhores que das outras garotas de qualquer jeito. Ele ignorou as tentativas dela e começou a preparar a refeição. Cozinharam a carne e tentaram temperar, mas Hiraku percebeu que estava faltando algo esse tempo todo. Naan, e ele ficou irritado por ter esquecido completamente disso. Começaram a enrolar o pão juntos, e depois de cozinhar uma montanha disso, a refeição dele finalmente estava pronta. Todas as garotas se reuniram para experimentar o curry e acharam que parecia nojento, mas ele encorajou elas a provarem. Lu e Tia deram uma mordida. Não parecia só nojento, o gosto também era nojento, disseram, mas todas correram para repetir. Então Hirako ficou confuso porque todas comeram até ficar cheias. Ficou imaginando se elas estavam só zoando com ele. Mas o que ele não sabia é que todas estavam fingindo gostar porque precisavam de um tipo diferente de carne. O inverno estava finalmente chegando, e já que iam passar a maior parte do tempo dentro de casa, Hirako passou semanas juntando o máximo de lenha possível. Quando fica frio, Zabuton hiberna no topo da árvore, então Hirako deu umas batatas e pegou cobertores extras para o inverno. Ria estava curvada como sempre. Ele viu as outras garotas perfurando uma agulha pelo buraco da carne dele. Não pesquisa isso não. Kuro e os outros cães não vão conseguir caçar bem, então estão fazendo de tudo para comer as abas rosadas de carne da tia. Com todas as outras bases cobertas para o inverno, ficou imaginando como preservar os vegetais. Então criou uma caixa que seria coberta com um cobertor e permitiria que a neve agisse como um freezer. Mesmo com todas suas táticas geniais, desejava poder usar magia, nem que fosse uma vez. À noite, Lu tenta ensinar ele a usar um feitiço de ignição, e explica que é natural ele não conseguir invocar um golem difícil na primeira tentativa. Ouvindo isso, ele acha ela incrível por conseguir invocar múltiplos golems de uma vez. Mas Lu diz que os atributos dela são melhores que os de Tia. Hiraku acha todas elas incríveis por usarem magia enquanto ele não consegue fazer nada além de jardinagem. Mas Lu diz que ele é o mais incrível ali. Sem ele, a vila inteira desmoronaria, e ele consegue continuar alimentando todo mundo todos os dias por causa de quanto trabalha duro. Ela diz que ele é o único que poderia fazer isso, e sorri pra ele. A primeira geada do inverno chegou, e a neve começou a acumular. Com todo o tempo que passavam dentro de casa, Hiraku decidiu construir alguns jogos clássicos, reverse e xadrez. Ensinou como jogar, e Lu achou simples demais para ser divertido. Mas Tia disse que essas regras simples permitem desafios complicados. Ele disse para Tia que ela estava certa. Então Lu ficou irritada e tentou desafiar Tia para um jogo. Depois de 2 horas, Tia estava prestes a ser absolutamente destruída, e Hiraku notou as mãos dela tremendo, mas ela fingiu que as mãos escorregaram. Pediu desculpas porque iam ter que começar tudo de novo, mas Tia usou magia para fazer todas as peças caírem exatamente onde estavam. Ela diz que é vergonhoso estar jogando como uma criança, e Hiraku tenta ver como as outras estão indo. Vê as 2 outras garotas jogando reverse pacificamente, e Kuro aponta onde seria a melhor posição possível. Ficou chocado como Kuro consegue entender as regras, mas vê os outros lobos jogando xadrez corretamente. E mesmo parecendo fofo à primeira vista, ele sente uma aura intensa emanando deles. Lu decide jogar contra eles porque definitivamente não vai perder. Mas o jogo não termina bem. Todos os 4 jogam Mahjong, e Hiraku acha que tem vantagem por causa de como as regras eram complicadas, então tentou se vingar por Lu, mas todas as garotas destruíram ele completamente. Coitado de Hiraku e Lu, ambos levaram uma surra. Depois de algumas semanas, ficaram entediados de jogos de tabuleiro. Então Hiraku projetou equipamento de boliche de madeira. Mesmo sendo um jogo simples, todas as garotas curtiram, e assim os dias de inverno começaram a passar devagar. O refrigerador criativo que criou estava funcionando, e conseguiram aproveitar comida deliciosa até a neve finalmente derreter e a primavera chegar. Mas enquanto tentava aproveitar a temperatura quentinha agradável, Zabuton soou o alarme para alertá-los de um monstro gigante se aproximando. Hiraku olhou para o céu e notou um dragão gigante voando em direção a eles, mas Tia disse que aquilo não era um dragão. É um wyvern. O wyvern rugiu no céu e começou a preparar um sopro de fogo para destruir a árvore, mas Tia mal conseguiu defender. Um pouco do fogo ainda acertou, e Ria correu com as outras para apagar. Hiraku ficou imaginando o que poderia fazer naquela situação e queria fazer qualquer coisa possível para proteger todo mundo. Enquanto cerrava o punho, uma lança apareceu e ele apontou para o céu, arremessando com toda a força.
A lança colidiu contra as defesas do Wyvern e perfurou através delas, rasgando as asas do Wyvern. Ela voltou para Hiraku enviar outro ataque, acertando um golpe direto no peito do Wyvern e mandando ele cair no chão. Lá no fundo da floresta, Hiraku encontrou o cadáver do dragão e ficou imaginando se alguém tinha mandado ele atacar de propósito. Mas com Wyverns sendo criaturas tão raras e valiosas, Tia acha que era só um monstro selvagem agindo sozinho. Ele acha que foi um incidente infeliz, mas imagina se podiam comer a carne. Em casa, Tia diz que carne de Wyvern é uma das iguarias mais raras desse mundo. Hiraku terminou de preparar o bife de Wyvern e criou um ensopado da carne da cauda. Todas as garotas acham que essa é a primeira vez que Hiraku cozinhou algo bom, e ele fica feliz que finalmente ficaram impressionadas. Lu ainda acha que tem algo estranho e imagina se Tia conseguiria defender um ataque da lança de Hiraku. Mas ela diz que seria impossível, já que conseguiu derrotar a barreira de um Wyvern. Hiraku pergunta do que estão falando, imaginando se é porque ele não tirou todos os ossos. Tia diz que não é nada. Elas não estavam falando sobre comer o osso dele, nem nada. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, os superiores receberam notícias do Wyvern sendo derrotado. Seria necessária uma força organizada inteira para de alguma forma derrubar um deles, mas o conde revela que é a verdade. Os generais entram em pânico e ficam paralisados de medo com como aquilo ocorreu, e um deles até quer renunciar. Dentro do covil de Dryme, ao sul, Kudel viu o ataque com os próprios olhos e acha que a lança de Hiraku perfuraria até o rei dos dragões se atacasse. Na manhã seguinte, Hiraku acha que ainda está faltando algo depois de todo esse tempo com as refeições. Suco de uva apropriado para menores. Reuniu todas as elfas para colher as uvas. E para esmagar os sucos, construiu um mecanismo para elas pisarem nas uvas. Tia e Ria começam a afundar os pés fundo nas bolas e esmagam até o líquido pegajoso sair. Conseguem cair uma em cima da outra e veem que foram cobertas com o líquido cremoso pegajoso. Imaginando como conseguiriam manter o ritmo enquanto fazem isso, uma das elfas sugeriu cantar uma música como costumavam. Os sucos começam a sair e Tia diz para Lu entrar junto com elas junto com Hiraku. Passam o dia inteiro tirando o suco das uvas e deixaram fermento no topo dos barris para começar a fermentar. Ele imagina se fizeram o suficiente, e o deus do mundo mostra para o outro deus o quanto Hiraku está se divertindo e implora por perdão. Porém, o deus da agricultura diz que ele conseguiu acabar com a vida de um humano inocente e mandá-lo para as partes mais profundas da Floresta da Morte. Não só isso, mas também deu a ele a lança sagrada Grail e tentou disfarçar como uma ferramenta de agricultura. Normalmente sugaria toda a força vital de uma pessoa e a mataria instantaneamente. Mas o deus acha que deu a ele um corpo tão saudável que ele vai conseguir regenerar sua energia vital na hora. Mas mais do que isso, ela imagina por que a estátua dela é um velho. Como punição, ela vai forçar o pai dela a sentar assim por 300 anos. Num dia aleatório, Zabuton soou os alarmes e Hiraku sentiu que estava tendo um déjà vu de novo. Lu reconheceu a garota como sua irmã Flora. Depois de ouvir que a irmã foi perseguida pelo anjo de coração negro, nojento e horrível, ela seguiu a irmã até ali. Tia manda ela repetir isso mais uma vez. Hiraku convida ela para ficar, mas ela está tendo dificuldade em acreditar que esse bastardo feio é o marido da irmã. Kuro avisa ela para ser respeitosa, e ela diz que ele é o mestre de todos esses lobos infernais, e até derrubou um Wyvern. Essa é a primeira vez que Hiraku ouve que eram lobos infernais, e imagina o que a parte infernal significa. Kuro continua mostrando suas habilidades, deixando ele saber que é o melhor pet. Como desculpa por ter os lobos comerem ela igual às outras garotas, Hiraku preparou um jantar carnudo legal, mas ela ama a coisa branca e líquida macia. Ele diz que é só tofu feito com molho de soja que foi feito por fermentação, mas ela não faz ideia do que essas palavras significam. Ficou claro para Hiraku que elas não têm ideia de que existem micro-organismos que causam fermentação nesse mundo. Então Flora tenta pesquisar isso e acha que resolveria muitos problemas. Depois de ficar alguns dias, Flora decidiu partir e voltou um mês depois. Junto com ela, trouxe um exército inteiro de empregadas e disse para usar elas como quiser. Isso não é justo. Não é justo. Tia percebe que ela é a única que não trouxe muitas da própria espécie. Para se manter competitiva, saiu voando e voltou naquela noite com 3 outros anjos e uma frota inteira de homens lagarto. Junto com todos os novos cidadãos, ela trouxe galinhas, e Hiraku ficou feliz de ver esse lugar ficando mais civilizado. As empregadas pertencem a uma raça de ogros, e elas ajudam a fazer todas as tarefas. Porém, ele notou que nenhuma sabia cozinhar comida, então começou a ensinar como preparar muitos tipos diferentes de refeições. Vendo a comida legal, as empregadas começaram a experimentar com a carne para preparar as melhores refeições possíveis. Por outro lado, os 3 anjos de Tia começaram a patrulhar a floresta para mantê-los seguros, e os homens lagarto começaram a cuidar do trabalho pesado para acelerar a construção. O líder deles tinha um lenço para os moradores conseguirem diferenciar, e Hiraku percebeu que esse lugar está começando a crescer exponencialmente. Falando no diabo, Ria entra e diz que trouxe o resto das elfas que estavam vagando pela floresta. Onde diabos estão os homens, mas ela diz que convenientemente todos morreram na floresta. Mas tudo bem porque podem começar a fazer mais homens agora. Uns dias depois,
Hiraku pediu para todos os representantes se reunirem e pediu desculpas por chamá-los de repente. Já que esse lugar estava crescendo e muitas pessoas estavam se mudando, estava começando a aparecer uma vila. Então ele queria ajuda para criar um nome. Uma das empregadas sugere dar o nome da floresta, mas com o nome Floresta da Morte, Hiraku acha que soaria como uma cidade fantasma. Zabuton apontou para a porta e Hiraku abriu, vendo a árvore gigante no centro. Foi então que ele nomeou essa vila como a Vila da Grande Árvore. Naquela noite, todos os cidadãos celebraram nomeando a vila e organizaram uma festa e abriram o primeiro barril. Todas as garotas cantaram a palavra prefeito, e Lu disse que ele é o único para esse trabalho. Essa noite foi o começo da nova vida deles como cidadãos da Vila da Grande Árvore, e todos aproveitaram bebendo o suco de uva apropriado para menores. Tia estava bêbada e implorou para ele sentar ao lado dela. Ela perguntou por que ele estava sentado sozinho, mas ele disse que estava tão feliz que parecia um sonho. Mas não é um sonho, tia disse, e eles vão viver juntos assim a vida inteira. Ela diz para ele fazer um brinde para a nova vila. E Lu quer um brinde também. Hiraku imagina quantos anos se passaram desde que encontrou felicidade e acha que vai tentar como prefeito. Quando o verão chegou, o número de residentes tinha aumentado mais uma vez. Eventualmente, um representante do reino demoníaco apareceu e se apresentou como Bizel, oferecendo a Hiraku uma garrafa junto com uma mensagem do Senhor Demônio. Ele queria discutir o status do assentamento ali. Então, Hiraku imaginou se estavam tentando fazer ele pagar impostos ou expulsá-lo. Ficou pensando se deveria pedir conselho para Lu ou tia, mas Lu piscou para ele lidar sozinho. Hiraku juntou coragem e informou o mensageiro que pagaria impostos com prazer, dizendo que pagaria apenas 10%. Ouvir essas palavras choca Bizel, e Hiraku imagina se errou, mas Bizel aceita as condições enquanto rascunhou o acordo num pedaço de papel. O magnata dos negócios fez de propósito para só pagar impostos sobre colheitas. Mas ainda assim, estava preocupado que foi agressivo demais nas negociações. Então mandou Bizel para casa com um presente. Ele imagina se lidou com tudo bem. E Lu acha que ele fez um trabalho incrível porque agora vão ter proteção sob o exército do Senhor Demônio. Tia concorda, mas acha que 10% é baixo demais, já que assentamentos geralmente pagam 50% a 60% em impostos. E já que só vêm uma vez por ano coletar impostos, podem mentir sobre quanto produzem. Então Hiraku acabou de criar um acordo milagroso. Dentro do castelo do Senhor Demônio, os generais estão chocados que a Vila da Grande Árvore se submeteu tão facilmente, mas estão desconfiados que podem ter um motivo oculto. Bizel reconhece essa possibilidade, mas não teve escolha, já que o anjo da aniquilação, junto com a princesa vampira, estavam bem ao lado do prefeito. Mas não é só isso. Tinha um exército de elfas nobres e uma matilha de lobos infernais e até o trio de anjos assassinos patrulhando a vila. Bizel treme de medo, sabendo que nunca poderia recusar as negociações duras deles. Ele investiga o presente e vê as maçãs dentro. Então, um deles tenta verificar se estão envenenadas, mas Bizel percebe outra estranheza no presente. O pano é feito por uma aranha demônio grande, um monstro tão poderoso que levou os senhores demônios anteriores a um impasse. Random decide que já teve o suficiente e pede demissão. Na manhã seguinte, o governante de todos os dragões, Drime, se apresenta para Hiraku e veio com seu conde para presenteá-los com um presente. Hiraku vê a espada cara dentro, mas acha que parece meio violenta. Independente disso, agradece o cara e pergunta o que os trouxe ali hoje. O homem explica que o covil de Drime fica diretamente ao sul da vila deles. Então consideram eles vizinhos e vieram oferecer uma saudação formal. Hiraku deseja convidá-los para jantar, então Drime muda para sua forma humana e se apresenta mais uma vez. À noite, ele aproveita o suco de uva apropriado para menores que criaram e implora por mais, mas o assistente dele diz para ir embora antes de virarem um incômodo para a vila de Hiraku. Depois que partiram com os presentes que Hiraku preparou para eles, ele percebeu que iam ter muitos visitantes vindo. Então no dia seguinte, Hiraku começou a construir uma casa de hóspedes para potenciais visitantes. Além disso, não queria os anjos assustando visitantes. E sempre que Zabuton os alertava de um visitante, todos os homens lagarto estavam prontos para partir para a batalha. Estava muito longe de uma recepção adequada, então ele criou um novo sinal para visitantes usando um sino e criou um grupo de recepção consistindo de Tia e Lu. Mas a empregada-chefe não aceitaria isso. A vida dele poderia estar em perigo se os visitantes fossem maliciosos. Então adicionaram um monte de elfas nobres e homens lagarto para protegê-lo. E para os visitantes que ficassem durante a noite, Hiraku pediu para Flora vigiar eles, já que ela conseguia ficar várias noites sem dormir. Assim que todas as preparações estavam prontas, um novo grupo de visitantes chegou da Vila Uivante. Queriam estabelecer relações comerciais. Então Lu decidiu cuidar disso e deu as boas-vindas à vila deles. Ela perguntou se aquele era o grupo inteiro, e o líder deles afirmou que eram todos. Depois de ouvir isso, Lu disse que ia tratar os outros como inimigos, e os homens vagando na floresta começaram a gritar. O líder deles pediu desculpas que alguns estavam atrasados, e Lu disse que é perigoso ter pessoas separadas, então deveriam se comportar enquanto ficassem ali.
Depois dos convidados passarem o dia dentro da casa de hóspedes, Lu trancou a porta deles para a noite e Hirako imaginou por que estão tratando eles como prisioneiros. Tia pergunta se ele não percebeu ainda. Todo visitante sempre trouxe alguma forma de presente ao vir exceto eles. Então isso, junto com as tropas deles à espreita na floresta, é a razão para baixar a hospitalidade. Na manhã seguinte, Hiraku imagina por que não estão servindo suco de uva apropriado para menores, mas a empregada-chefe diz que essa é a diferença no tratamento para os convidados que trouxeram as espadas e aqueles que não trouxeram. Ele deseja que pudessem pelo menos dar mais comida, mas a empregada lhe dá um olhar frio. Enquanto comiam, Tia e Lu dizem para ele abandonar a simpatia, porque essas pessoas afirmaram ter vindo para negociações importantes, mas ainda não discutiram nada. Mesmo assim, todos eram contra oferecer vinho. Mas Hirako ainda os forçou a colocar vinho na mesa enquanto tentava iniciar uma conversa com eles. Hirako descobriu que eram de uma vila que vivia de caça ou mineração, então naturalmente precisavam comercializar com os vizinhos. Mas com o conflito recente que impediu eles de comercializar, vieram à Vila da Grande Árvore para abrir negociações comerciais. Um deles fica aliviado por terem parado de se esconder, porque não teriam conseguido aproveitar aquela refeição. E Tia pergunta sutilmente por que estavam se escondendo. O homem explica que se algo ruim acontecesse, alguém precisava correr de volta e avisar o resto da vila. Depois de ver como ela extraiu informações habilmente daquele homem, Hirako quis extrair leite dos atributos dela. Eventualmente, o líder começou a negociar o acordo comercial. Sem nenhum dos dois ter moeda, querem poder trocar mercadorias físicas. Porém, como a vila deles fica bem distante e a Vila da Grande Árvore está em um dos lugares mais perigosos, perguntam a Hirako se seriam eles que viriam até a vila. Com uma distância tão grande para cobrir, Hirako considera fazer Kuro e os outros lobos trazerem as mercadorias numa carruagem. Então concorda e pergunta o que trouxeram para trocar hoje. O homem mostra os talheres de prata e trabalhos em vidro que produzem dos minérios. E Hirako acha que essas mercadorias aumentariam muito a qualidade de vida deles. Em troca, querem negociar por produtos alimentícios, então Hirako aceita de bom grado. Esse foi o início da relação comercial entre eles. E antes de partirem, o líder pediu desculpas por não ter trazido um presente ao visitar. A vila deles nunca teve um costume assim, então promete trazer algo da próxima vez, mas pode não ser luxuoso já que a vila é pobre. Porém, Hiraku diz que o tamanho não importa. É o coração que importa. Quem diria que o professor de Riz quântico tinha uma pequena persuasão na segunda vida? Logo chegou o primeiro dia de comércio com a Vila Uivante, e as garotas disseram para Hirako ficar para trás, já que Tia agiria como representante deles. Dryme concordou em levar todo mundo lá em troca de um barril de suco de uva. Com o tempo, Dryme começou a vir regularmente pelo suco de uva, e sempre trazia tesouros. Então Hirako ficava feliz em sempre vê-lo. Ele agradeceu pelo suco de uva e decolou. Alguns dias depois, Tia voltou e contou a Hirako que conseguiram negociar tudo. No início, os cidadãos hesitaram porque nunca tinham visto aquela comida antes. Então ela decidiu oferecer amostras grátis. E rapidinho todo mundo adorou. Até venderam o vinho que era para ser do Dryme. Então Hirako prometeu dar ainda mais suco de uva naquela noite. Tia revelou que o prefeito perguntou se alguns moradores poderiam vir viver na Vila da Grande Árvore. No total, são 20 residentes e todas são mulheres jovens. Que conveniente da porra. Hiraku percebe que a vila não terá futuro porque o Dr. Riz é na verdade um incel que não vai desenvolver trama com nenhuma delas. Ele concorda relutantemente, mas com a condição de conseguirem pelo menos 2 jovens homens. Na semana seguinte, as garotas feras se apresentam e dizem estar mentalmente preparadas para serem usadas como Hiraku achar melhor, desde que ele não as abandone. Hirako diz que é do Alabama, então ela não tem com o que se preocupar já que não são parentes, e diz que vai cuidar delas. Pergunta se trouxeram os jovens homens e vê 3 rapazes. Não era o que estava esperando, mas reza para que eles salvem essa vila no futuro. Depois de um tempo vivendo com todos os novos residentes, Hiraku percebe como todo mundo consegue usar magia, até os pequenos slimes. Tenta não se preocupar com o impossível e foca na agricultura, mas um terremoto sacode o chão e um dos anjos vem informá-lo que uma víbora sangrenta e um urso lutador estão brigando. Ela avisa que pode começar a afetar a vila, mas enquanto ela o voava até o local da batalha, ele ficou imaginando qual seria o gosto deles. Vê o tamanho gigante e pede para ela voá-lo em direção a eles o mais rápido possível. Ela o empurra para frente e com um único corte, ele elimina ambos. Todos os anjos assassinos ficam surpresos que ele conseguiu eliminar essas bestas lendárias com um único golpe. Em casa, começa a cozinhar a carne usando o suco de uva apropriado para menores, e as garotas ficam arrasadas que seu suco de uva foi desperdiçado. Quanto à víbora, ele fritou e achou que tinha gosto de frango frito. Percebe que está faltando algo e foi naquela noite perguntar a Flora sobre seus estudos de fermentação. Ela disse que não fez nenhum progresso e teve que reconstruir a cabana 3 vezes. Hirako não faz ideia de como isso é possível, mas ela promete manter os explosivos no mínimo.
As galinhas finalmente botaram ovos, então ele começa a bater os ovos, adiciona sal e vinagre e com um pouco de óleo cria maionese. Nesse momento, um monte de anões apareceu, liderados por um homem chamado Donovan. Eles ouviram falar do suco de uva apropriado para menores e pedem desculpas porque não têm dinheiro, mas têm a tecnologia necessária para criar as bebidas russas mais saborosas. Usando destilação, ele dá a Hiraku uma nova forma de smoothie, e Hiraku acha que isso é mais forte que quando seu pai costumava bater nele. O grupo de Donovan acabou ficando na vila para criar mais smoothies apropriados para menores. E então, Hiraku organizou uma festa para dar boas-vindas às mulheres feras e aos anões que se juntaram à vila. Draime está de volta fazendo das suas, bebendo, e Lu fica feliz que ele está sozinho enriquecendo a vila deles. O assistente dele o amarra e o arrasta embora, e o anão agradece por aceitá-los. Enquanto Hiraku bebia, percebeu que finalmente tem um velho além dele ali, então tentou perguntar se alguma daquelas garotas chamou a atenção dele. O anão achou todas bonitas, mas prefere mulheres com barbas cheias. Hiraku percebe que essas mulheres podem acabar tendo que ver sua pequena persuasão afinal. Na manhã seguinte, um dragão voa direto em direção à vila, e Hiraku tenta derrubá-lo antes que cause problemas, mas Draime vem derrubá-lo. Um terceiro dragão aparece com uma aura ameaçadora, então Hiraku lança sua lança para salvar Draime. No último segundo, o dragão mal consegue desviar, mas o assistente de Draime avisa que não são inimigos, surpreendendo Hiraku. Ele apresenta as duas novas mulheres. São a filha de Draime, Hasuti Sumun, e mamãe gostosona, Frau Ren. E eu quero brincar com esses balões feito uma criança. Pergunta por que sua esposa e filha estavam ali, e Draime tenta explicar a situação. Ele tem escapado constantemente de casa à noite. Então mamãe gostosona estava preocupada que ele estivesse arranjando umas amantes gostosas. Draime tenta explicar que é tudo alta política, e mamãe gostosona acha que todas as suspeitas dela finalmente foram confirmadas. Draime implora para não tirarem conclusões precipitadas. Afinal, ele também tem uma pequena persuasão, então nunca teria coragem de ter um caso assim. Hiraku pede desculpas por piorar a situação, mas Draime diz que não é culpa dele, e manda elas se desculparem. Hasuti Sumun pede desculpas por quase queimar a vila, e mamãe gostosona pede desculpas por quase queimá-lo até virar cinzas depois que ele apontou a lança para a filha dela. Hiraku fica feliz que tudo deu certo no final, e depois que ele foi embora, Draime perguntou à esposa se ela entende o que ele tem feito esse tempo todo. Apesar da falta de números, só a lança de Hiraku pode derrubar o reino inteiro deles. Mamãe gostosona não teria conseguido desviar da lança se não fosse por Zabuton, uma velha amiga dela. Ela diz a Hasuti Sumun que vai dar a ela um trabalho muito importante. Ela vai viver nessa vila por um tempo. Eles não podem ignorar esse tipo de poder. Então ela espera que pelo menos garanta que o poder dele nunca seja usado contra eles. Draime pergunta se ela tem certeza disso, mas mamãe gostosona acha que esse é o melhor resultado para Hasuti Sumun. Hiraku dá as boas-vindas alegremente à vila, mas rapidamente percebe que ela é poderosa demais, e até os espirros dela explodem todo o progresso. Ele se pergunta para que dragões podem ser úteis. Então tia lembra que dragões como Draime tendem a ser muito sábios e conhecedores. Então Hiraku acha que ela seria boa para relações diplomáticas. Na próxima vez que Bizel os visitou, ele viu Hasuti Sumun e a reconheceu instantaneamente. Ela era a infame dragoa louca da destruição. Ela perguntou o que o trouxe ali hoje, e ele tentou pedir laranjas, mas ela disse que estavam sem estoque, então tentou interessá-lo em alguns morangos. Bizel só ficou olhando para os chifres dela e disse que levaria 10 caixas do que quer que ela estivesse falando. Ela prepara o pedido e pergunta se ele quer que ela conte, mas a única coisa que ele está contando são os minutos até ele desaparecer, igual o pai dele quando foi comprar leite. De volta ao castelo demoníaco, o resto dos generais fica chocado que Hasuti Sumun, a dragoa todo-poderosa, está entre eles agora. Consideram espioná-los, mas percebem que vão se ferrar. Sem opções restantes, Bizel planeja usar seu plano secreto. Dentro da casa dele, sua filha Floron entra no quarto. Ele diz que ela vai viver entre eles e investigar a força militar deles. Ela diz que definitivamente vai ter sucesso e se teletransporta para a vila. Na entrada, Hasuti Sumun se apresenta, mas Floron já sabe o quão poderosa ela é. Enquanto andava pela vila, Floron notou que havia muitas espécies diferentes. Homens lagarto, ogros, homens fera e até anões. Dentro do quartel-general deles, ela percebe que a princesa vampira está vivendo lá e o anjo da aniquilação está liderando o trio de anjos da execução. Eles até têm elfas nobres, aquelas que sequestram homens e caçam entre eles. Com eles por perto, já não há quase nenhuma chance do exército deles vencer. Porém, depois de ver os lobos infernais e aranhas demoníacas juntos, toda a confiança deixou o corpo dela. Usando o gráfico que desenvolveu, o prefeito é o único que resta, e ele deve ser mais poderoso que todos eles. Ela imagina quão poderoso esse homem poderia ser, mas vê Hiraku passando e se pergunta por que uma pessoa tão fraca vive nessa vila. Ele pergunta se ela está perdida, mas ela diz que não precisa de um humano fraco se preocupando com ela.
De volta à vila, Hasutsu-mun diz que ela acabou de conhecer o prefeito. Ele pode ser humano, mas consegue derrotar a mãe dela. Florum fica chocada porque foi extremamente rude com ele. Conforme os dias passavam com ela vivendo entre eles, Hirako notou que ela estava ficando mais próxima de Hasutsu-mun, mas se perguntava por que ela era tão estranha perto dele. Um dia, os slimes começaram a se multiplicar em número, e eventualmente um deles começou a devorar todo o suco de uva deles. Todas as garotas estavam prontas para executar o slime, e começaram o primeiro julgamento e o acharam culpado. Hirako sentiu pena do slime, então tentou deixá-lo ir, e ele começou a aparecer durante suas festas. Afinal, um slime fofo não deveria ser problema. O outono chegou, e enquanto Hirako estava aproveitando toda a comida, desejava poder comer alguns frutos do mar junto com a refeição. Florum diz que se ele quer acesso ao oceano, tem 100 garotas prontas para abrir as comportas e oferecer seus peixes com cheiro de... Desculpa, quis dizer se ele queria acesso ao oceano. Pode viajar para o porto ao sul da vila para negociar por produtos do oceano. Hasutsu-mun se oferece para voar até lá, e o resto das garotas a acompanham. Elas decolam e Hiraku ficou feliz que tinha pessoas que estavam aproveitando tanto sua comida. 3 dias depois, um comerciante da cidade oceânica voltou com Hasutsu-mun e mostrou todos os produtos de peixe que tem para oferecer. Junto com o peixe, ele veio para realizar 3 objetivos principais. O primeiro era cumprimentar adequadamente o prefeito dessa vila. O segundo era começar negociações comerciais, e o terceiro era se tornar o embaixador comercial oficial dessa vila. Com seus anos de experiência, ele pode ajudar a vila da Grande Árvore a multiplicar seus lucros várias vezes. Então, as garotas decidem olhar a proposta dele. Depois de um longo dia de negociação, o comerciante estava pronto para partir e empolgado para discutir o comércio de suco de uva da próxima vez. Mas Hasutsu-mun não ia deixar isso acontecer. Hiraku acha ótimo que vai ter um profissional cuidando dos negócios. E Lu acha ótimo que vão conseguir mais valor. Agora, enquanto viajava para casa, o comerciante deu uma olhada na vila da Grande Árvore. Quando as garotas chegaram pela primeira vez no escritório de Michael, ele quase as expulsou porque não tinha tempo para lidar com elas. Mas seu instinto de comerciante deu uma sensação estranha de que não pode ignorar isso. Ele viu que Florum estava entre uma das garotas e sabia que sua cabeça teria rolado se as ignorasse. Ele imagina quem era a outra garota e ela se apresenta como Hasutsu-mun, a dragoa louca. Com as duas sendo tão proeminentes e perigosas quanto são, os riscos podem estar superando os benefícios de negociar com elas. Mas ele não podia ignorá-las. Elas o levam às mercadorias que trouxeram, e ele vê os homens lagarto, achando que está prestes a entrar em negociações absurdas. Depois de descobrir o pano, ele vê as frutas raras que têm circulado o reino e sabe que cada uma pode valer várias moedas de prata. A quantidade de lucros que ele poderia fazer supera os riscos, e ele começa a discutir as mercadorias do oceano que pode fornecer. Essa é sua chance única na vida, então pergunta onde vão entregar as mercadorias. A vila deles fica na Floresta da Morte, e Hasutsu-mun vai dar uma carona. Ele pondera se sua vida vale o dinheiro. E pelo caminho, encontra os 3 grandes dragões e os anjos da aniquilação junto com o exército dela. Pelo menos o prefeito parecia normal, ele pensou, mas a princesa vampira apareceu. E quando Hasutsu-mun gritou com ele por querer o suco de uva, ele perdeu todo o pingo de confiança que tinha. Embora tenha conseguido sobreviver e fazer o maior negócio da vida, seu corpo velho não aguenta mais isso. À noite, Hiraku prepara os novos frutos do mar que coletou e dá a todas as garotas. Na manhã seguinte, outro dragão apareceu, e ele se perguntou o que esse dragão estava fazendo. Ele lançou uma bola de fogo no fundo da floresta, sinalizando que queria lutar com Hiraku. Ele preparou sua lança e errou o arremesso, mas era tudo uma armadilha para enganar o dragão para derrotá-lo. Dentro da floresta, ele vê outra doida e se pergunta por que ela estava tentando queimar a floresta. Drime voa e diz para ele esperar, tentando explicar a situação. O nome dela é Hakuren e ela é a irmã mais velha de Drime. Ela tenta dizer que é culpa dele por tentar casar Hasutsu-mun. Hiraku imagina o que querem dizer. E Hakuren diz que Drime queria casá-la com o prefeito. Mas Drime acha que foi só o suco de uva fazendo ele dizer essas coisas. Depois de descobrir que a sobrinha estava se casando, ela quis vir descobrir quão forte o prefeito realmente era. Afinal, ela acha injusto que uma garota 900 anos mais nova que ela está se casando primeiro e quer que Hiraku aperte os atributos dela já. Então, Hiraku aperta a cabeça dela e manda ela ficar de joelhos. Desculpa, quis dizer que ele faz ela brincar com o tronco dele. Desculpa, quis dizer que ele quase penetrou o corpo dela com a lança. Desculpa, quis dizer. Sabe de uma coisa? Deixa pra lá. Só spama nos comentários dizendo "Repeal Slime. Não consigo parar de chorar." Os fãs falsos nunca vão esperar isso. Enquanto comiam o bom jantar que ele criou, Hakuren queria jogar o jogo de Mahjong, mas queria apostar algo na linha sem nenhuma mercadoria física para apostar. Hiraku imaginou se iam só jogar Mahjong de remoção de trama, e todos ficaram empolgados para jogar o jogo dele. Depois de algumas rodadas de remoção de armadura de trama, Hiraku se viu numa situação muito estranha. Com seu conhecimento supremo, a lenda pensou que esse jogo seria fácil o tempo todo, mas ele já estava na última peça de roupa. A única explicação para essa situação é que estavam trapaceando reescrevendo as peças.
Mas ele acha que está sendo só um péssimo perdedor. Finalmente sua chance chegou para derrotar todos eles. Mas mesmo que ele tenha tirado a pior peça possível, não importa. Ele não será paralisado pelo medo contra dragões e fará qualquer coisa para garantir que ninguém veja sua persuasão. Sensacional. Beezle informa o resto dos generais que a dragoa antiga Hakuren também se reuniu na Vila da Grande Árvore. O Senhor Demônio suspira e pergunta a Beezle uma questão importante. Ele pergunta o que deve fazer sobre a filha que está de mau humor o dia inteiro. O general acha que precisa mobilizar o exército imediatamente, mas Randon já deu o aviso de 2 semanas. Depois de atacar a Vila da Grande Árvore, Hakuren virou professora. Ela era muito habilidosa em tudo que fazia, mas reclamava de cada coisinha. Por causa da preguiça dela, Hiraku começou a forçá-la a cavar buracos e enchê-los de volta. E depois de deixá-la entediada até a morte, ela decidiu que se tornar professora era a única coisa que ela conseguia fazer. No dia seguinte, 3 lamias gostosas imploraram a Hiraku para salvá-las. A masmorra delas na floresta foi invadida pelos netos de Kuro, o que as fez fugir de casa. Já que viajaram todo esse caminho para implorar ajuda, Floron disse a Hiraku para tentar ajudar. Então, no final, negociaram as pedras preciosas das lâmias em troca de plantações e prometeram proteger suas casas no futuro. Finalmente, Hiraku queria pedir mais uma coisa. Sendo o beta que é, pediu para elas colocarem armadura de trama se fossem visitar. Com sua grande força, começaram a carregar mercadorias de negociação em troca da semente de Hiraku. Desculpa, quis dizer plantações porque elas crescem de sementes. De volta ao castelo demoníaco, 3 garotas se reuniram sob a filha do Senhor Demônio e imploraram para ela salvar Floron da Vila da Grande Árvore. No escritório, Beezle se teletransportou para encontrar a filha e pergunta se ela está indo bem. Ela diz para ir direto ao ponto porque não tem tempo, e ele revela que a princesa tem reunido tropas para invadir a Vila da Grande Árvore. Começaram a desconfiar dos relatórios dela, acreditando que nenhuma vila poderia ser tão poderosa. Nem o Senhor Demônio ousaria parar a filha. E o dia da invasão será amanhã. Vão reunir 300 tropas. Então ele esperava que ela pudesse achar um jeito de assustá-los antes de atacarem a vila. Floron considera quem poderiam usar para assustá-los porque se fossem usar Hasutisumun e Hakuren, acabariam destruindo o reino inteiro. Mas ela acha que tem uma ideia. Na manhã seguinte, uma explosão gigante destrói árvores na floresta e os soldados imploram para as garotas terem misericórdia deles. Estão surpresos que vão receber 10 caixas de maçãs por mal fazer nada. Na vila, Floron apresenta as 3 garotas do reino demoníaco, dizendo que querem trabalhar até a morte, mas depois se corrige e diz que estão ali para trabalhar como se a vida dependesse disso. Ele imagina por que parecem ter desistido de toda a vontade de viver, mas Floron garante que são só emos. A líder se apresenta como Yu, e Floron explica que não há necessidade de tratá-la com cuidado e para só usá-la como quiser. Mas ele já teve o suficiente de garotas querendo ser usadas. Então deixa Floron mostrar a vila. Depois que ele sai, ela diz às garotas que vai perdoar as transgressões delas se começarem a trabalhar duro e manter as identidades secretas. Isso significa que Yu não receberá mais tratamento especial, e ela acha que vai ficar bem com essa vida nova. Depois de mostrar a vila, as garotas aproveitam o jantar, felizes que não precisam mais se preocupar com política nessa vila. Hiraku fica feliz de ver que se aclimataram tão rápido, e Lu vem ver as novas garotas, mas ele percebe que o tamanho de Lu não tem mudado. Ela percebeu que a magia de transformação não está funcionando o dia todo, mas acha que deve estar doente. Depois de brincar com as crianças feras por semanas, Yu teve que deixar a vila antes que o pai ficasse preocupado. Então se despediu das outras garotas antes de partir. Dentro do castelo, o Senhor Demônio confronta Beezle e diz que a filha tem sido diferente desde que voltou da vila. Ela não tem sido inútil e tem estado constantemente ocupada desde que retornou. Beezle diz que ela provavelmente está se interessando por diplomacia e política. Ao ouvir essas palavras, o Senhor Demônio percebe que ela pode ter conhecido um homem e acha que vai rasgar a nação inteira até encontrá-lo. Pouco depois de Yu partir, começaram as preparações de inverno, e Hiraku ficou chocado ao ver a colheita incrível que tiveram. Hasutisumun perguntou se podia pegar um pouco da comida extra para os pais, e Hakuren queria compartilhar um pouco com os pais dela também. O pai dela é o dragão imperador que vive no norte, e a mãe é a dragoa furacão que vive no sul. Hiraku achou esses nomes extremamente intimidadores, então quis compartilhar comida com eles. Primeiro, Hasutisumun deu comida para Draime no caminho para a cidade Chachado e deixou algumas plantações para negociar. Aparentemente havia um monstro gigante causando problemas para os pescadores. Então, Hasutisumun decidiu cuidar disso. Ela achou que era definitivamente o tipo de frutos do mar que Hiraku estava procurando. Enquanto isso, Hakuren foi para o norte, e no caminho de volta trouxe ainda mais elfas. Claro, todas mulheres. Por que estou surpreso nesse ponto? São elfas da montanha, mas está ficando mais difícil para elas encontrar comida ultimamente. Hiraku imagina o que fazer, e a líder delas entende se ele não puder ajudá-las, já que são estranhas. Mas o mestre do Riz diz que estava só tentando pensar onde elas vão dormir à noite. Promete que nunca vai desistir delas. E a líder elfa agradece e diz que vai dormir na cama dele se ele quiser.
Mas o Beta diz que isso não será necessário. Esse cara desbloqueia espécies de mulheres igual Pokémon na Pokédex dele. Naquela noite, Hirako decidiu construir uma casa de banho masculina para nenhuma garota ver sua persuasão. Porém, Florum pegou as 3 mosqueteiras se esgueirando pela nova casa de banho, e elas disseram que queriam lavar as costas dele. Mas Florum disse que os atributos delas não eram grandes o suficiente. Porém, ela percebeu que faria mais sentido, já que eram planas feito tábua de lavar. Eventualmente, o outono começou a desaparecer e o inverno estava se aproximando. Num desses dias, Hirako viu que Lu estava acamada, e ele imaginou por que ela não estava se sentindo bem. Ela disse que não é nada sério porque pode ser só o clima, e que um pouco de náusea e febre não é grande coisa. Senna imagina se Lu tem desejado comidas azedas recentemente, e depois de ouvir isso, Lu percebe que realmente tem querido tomates e frutas azedas. Senna disse que uma pessoa da Vila Uivante experimentou algo similar. Então Hiraku perguntou o que acabou acontecendo com elas. Ela disse que acabaram parabenizando ela por ter um bebê. Depois que o inverno chegou ao fim, Hiraku começou a acordar assim que o sol nascia para começar a se alongar. Isso se tornou sua rotina matinal, e evitava acordar cedo demais, já que as empregadas insistiam em acordar mais cedo que ele. O Slime tinha conseguido se esgueirar em outro barril de vinho, e as mulheres da vila estavam prontas para uma execução pública mais uma vez. Ele descobriu que as pessoas não estavam acostumadas a fazer uma refeição durante a tarde, mas não queria que trabalhassem o dia todo com uma única refeição, então começou a servir almoço. Depois de terminar a refeição, Hirako quis começar um novo projeto e começou a plantar todos os tipos de rosas e flores para a vila parecer um pouco mais civilizada. Além disso, começou a criar móveis e brinquedos para as crianças, mesmo nunca tendo tido experiência em construção. Conforme o tempo passou, começou a criar espadas para os moradores terem uma boa forma de cardio e queria continuar praticando, e respirou tão pesado que o osso da minha espada virou madeira por causa dos 2 escudos carnudos dela. Para com isso. Pede ajuda. A espada de madeira de Hirako também está se sentindo estranha, então ele decide ir praticar sozinho. Tenta arremessar algumas adagas, mas a elfa sombria vem mostrar como se faz. Porém, ele sabe que aquelas pequenas persuasões não se comparam à sua grande lança. A elfa sombria diz que quer sentir a outra lança dele penetrando ela, mas Hiraku sabe que está usando essa lança só para compensar algo. Depois de um longo dia de cultivo, ele tomou banho sozinho e tentou relaxar à noite, mas sempre sente uma presença pairando sobre ele. Todas as garotas estavam espiando ele igual missão impossível, mas a única coisa que ele acha impossível é perder a virgindade. Ele grita por ajuda para descobrir as localizações delas, e embora esteja feliz que tem pessoas cuidando dele, vai garantir selar aquelas portas escondidas amanhã. Na manhã seguinte, Senna veio dizer que tem um homem estranho na vila. Ao lado da grande árvore, ele vê um homem curvado e imagina como ele conseguiu passar por todos os anjos e até pelos Zabuton. Lu vê o homem e o reconhece como o progenitor. Dentro da casa de hóspedes, ele a parabeniza por ter um bebê natural, já que é uma das ocorrências mais raras para vampiros nesse mundo. Hiraku acha tudo ótimo, mas ainda não entende porque ele estava pronto para ser perfurado antes. Então, o progenitor afirma que foi atraído pelas estátuas. Ele é um dos únicos seres que viveu por mais de 4.000 anos, e lembra de conhecer Deus logo antes de nascer, mas não consegue lembrar a aparência exata, já que continua apagando suas memórias para viver muito. Viver ao lado de uma obra-prima dessas o realizaria. Mas Hiraku diz que não pode dar a estátua, esmagando o espírito dele. Em vez disso, oferece esculpir outra, e o homem está pronto para ser perfurado de novo. Antes de partir, perguntou a Hiraku quanto custaria essa estátua. Mas Hiraku disse que Deus não é algo que ele possa vender. Então, o progenitor prometeu achar um jeito de compensá-lo. Dentro da grande catedral, o padre o recebeu de volta após sua partida de 50 anos, e o progenitor coloca aquela estátua dentro da melhor parte do templo. Já que Hiraku recusou aceitar pagamento, ele mandou o piano mais chique da nação como presente. As garotas acharam que aprender a tocar piano impressionaria o deus do riso. Mas depois que abriram, perceberam que nenhuma delas consegue aguentar a pressão de quebrar algo tão caro. Imploraram a Hiraku para conseguir um piano velho para poderem praticar nele. Algumas negociações com Michael depois, e ele conseguiu garantir um piano novo para as garotas. Todo mundo na vila começou a praticar junto, mas Hiraku não tinha mais esperança de dormir à noite. A grande colheita anual chegou, e depois de trabalhar a manhã inteira, Lu convidou Hiraku para almoçar. Ela percebeu o quanto ele tem trabalhado, então deu um cubo de gelo para melhorar a bebida dele e diz para não se sobrecarregar. Ele diz que vai ficar bem, mas imagina se está tudo bem ela andar por aí. Ela garante, dizendo que todas as garotas encorajam ela a se exercitar para ter um corpo forte quando entrar em trabalho de parto mesmo depois de todo esse tempo. Hiraku não consegue acreditar que ela tem uma criança dentro da barriga. Durante o jantar, todas as garotas imaginam quão pesada a criança está, e todas desejam poder ajudar Lu de qualquer maneira possível. Ela diz que está tudo ótimo, mas a incomoda que não pode beber nenhum suco de uva apropriado para menores. Zabuton está pronto para o chá de bebê. Dentro do escritório do prefeito,
O trio de anjos informa que o moral na vila está caindo, e todos estão prestes a ceder. Então, para salvá-los, imploram para ele vender todos os smoothies de suco de uva. O único desejo delas é fazer Lu se sentir mais confortável. Mas embora Hiraku ache isso admirável, acha que vender todo o suco seria um erro. Então encoraja elas a continuarem aguentando, porque vai ter um gosto melhor uma vez que envelheça um pouco mais. Os demônios ficaram empolgados ao ouvir que vai ter um gosto melhor, mas os anões não. Eles imaginaram por que ninguém queria mais os smoothies deles, e Donovan prometeu que não vai mais liberar a substância branca cremosa nele. Hiraku explica a situação, e Donovan fica feliz que seu creme especial não foi a razão das pessoas pararem de aproveitar álcool. Hiraku garante que o suco dele é ótimo, mas imagina o que pode ser esse creme branco secreto. O anão diz que é segredo, mas se ele realmente quisesse descobrir, podem jogar um jogo chamado Biscoito Salgado. Hiraku achou melhor não saber. Semanas de paz continuaram passando pela vila, mas Hiraku estava só preocupado com a esposa. Está quase na hora dela entrar em trabalho de parto, e ele percebe a flor na mesa. Era um presente de tia e dos outros anjos, uma das flores mais raras que estava florescendo numa montanha de gelo. A líder das elfas sombrias veio oferecer o remédio secreto de elfa da montanha dela. É o melhor remédio que já foi produzido, e espera que Lu consiga usar sempre que precisar. Hasutsu-mun oferece a Lu um pingente precioso da sala do tesouro do pai. Os lobos oferecem um pouco da comida que caçaram, e os filhos de Zabuton queriam presentear roupas de bebê, e oferecem pudim. Ria oferece uma coroa de flores, e até a preguiçosa da Hakuren oferece descascar maçãs para ela. Flora entra para dar à irmã um pouco de sopa de miso de tomate e tofu. E Hiraku fica feliz que ela finalmente fez miso depois de todo esse tempo. O líder dos lagartos pede desculpas por não saber como ajudar, já que eles nascem de ovos, mas oferece o sangue para ajudar a criança a crescer forte. Depois de receber todos os presentes, Hiraku notou um malho de madeira, e Lu disse que Donovan criou porque vai ser útil em breve. Depois que ela terminou de falar, Lu sentiu uma sensação estranha na barriga e percebeu que deve ser a hora. Todas as empregadas começaram a correr com toalhas para preparar o parto, e Hiraku se viu impotente enquanto esperava na outra sala. Sabendo que não há nada que possa fazer, olhou para a grande árvore e entrou na pequena caverna que tinha feito. As duas luas brilhavam naquela noite, lembrando-o da primeira noite ali, quando as assistiu sozinho. Ele queria viver longe de todo mundo em isolamento absoluto. Mas agora que todo mundo está aqui, tinha certeza que essa era a vida que queria. O tempo passou num borrão, e ele sentiu que não tinha memórias do que aconteceu depois daquela noite. Ele caminhou num estado de transe em direção a Lu e colocou os olhos no filho. Ela disse para ele vir e segurá-lo. Então Hiraku tentou cuidadosamente pegá-lo no peito. Enquanto o segurava e viu o sorriso, tudo se tornou real para ele. Ele realmente se tornou pai. De volta ao mundo original, ele estava sofrendo de uma doença. Então sua única esperança é que o filho nunca experimente aquela dor. Ele diz ao filho para crescer forte para ele, mas Lu pega a mão dele, dizendo que vão criá-lo para ser forte. Decidiram nomear o filho de Alfred. E embora fosse meio vampiro, parecia um humano normal. Esse era o lugar onde começou sozinho, e ficou feliz que todo mundo se juntou a ele e continuou apoiando durante esse tempo. Lembrando de todos os presentes que trouxeram para ele, queria achar um jeito de agradecê-los pela gentileza. Então reuniu todos os líderes da vila. Eles imaginaram por que estavam ali. Então Hiraku foi mostrar uma medalha de recompensa que criou para eles. Essa era a maneira dele de agradecer todas as pessoas que estiveram ali para construir a vila. Ele percebe que isso é terrivelmente similar a dinheiro, e Hiraku explica que sua esperança é eventualmente desenvolver uma moeda para essa vila. Agora toda a comida colhida é dada a ele, e ele tem que ficar encarregado de distribuir para todo mundo. Isso também resolveria o problema do preconceito das pessoas em relação a certas frutas, criando um valor para elas baseado em moeda. Hiraku queria começar oferecendo esses vales como presente que poderiam ser trocados por qualquer coisa para cada morador. Hiraku entregou uma medalha e deu às famílias de Kuro e Zabuton 30 moedas cada. Além disso, ele criou todas as moedas à mão para garantir que nenhuma fosse falsificada. Todo mundo reagiu diferentemente. Os anões queriam suco de uva, outros queriam móveis, e os anjos trocaram por armas caras de Drime. Eventualmente, as pessoas começaram a pedir móveis em troca da moeda, mas o valor ainda estava obscuro. Para as crianças, decidiram alugar o prefeito por um dia no lugar. Um tempinho depois que tudo começou a se acalmar, finalmente era a hora do grande festival para celebrar o nascimento do filho. Todas as garotas estavam finalmente bebendo suco pela primeira vez em meses. Donovan e os outros anões trouxeram um barril grande, dizendo que esse era o barril especial de suco que criaram, combinando todas as coisas brancas deles de todos os jogos de biscoito salgado que jogaram. Lu percebeu que isso devia ser para o que o malho era. Então, com ambos segurando, abriram o barril. Hiraku nunca pensou que estaria rachando um barril para celebrar algo tão divertido. Então disse para todo mundo beber por conta da casa essa noite. Drime está de volta fazendo das suas, mas o conde dele quer transformar isso em 50 tons de cinza. Todas as garotas aproveitam o suco e Donovan pergunta se ele gosta dessa nova receita secreta.
Lu diz que não pode beber nada já que agora tem leite de mãe, e Donovan acha que o plano inteiro foi arruinado. Ele tinha planejado roubar a esposa do prefeito, mas tem uma ideia. Ele pede para engarrafarem para poderem beber em breve, mas Hiraku acha que seria ótimo engarrafar por 20 anos para poderem aproveitar quando o filho tiver amadurecido e Donovan estiver morto. Esse tempo todo, Hiraku sacou o plano desse anão. Ele sabia que a substância branca secreta de Donovan engravidaria qualquer um que bebesse. Mas por ser tão beta, Hiraku queria deixá-lo engravidar todas as elfas na vila com essa bebida para elas deixarem ele em paz. Donovan percebe que se ferrou e corre para dizer para todo mundo parar de beber. Hiraku fica feliz que finalmente acabou com toda essa de mulheres. O reino demoníaco ouviu falar do filho de Hiraku nascendo e desejam parabenizá-los. A vila deles cresceu forte demais, então acreditam que o único plano daqui para frente será casar Yu com uma das pessoas vivendo na vila. Michael recebeu notícias do nascimento e deseja mandar os maiores presentes para continuar tendo um relacionamento longo e benéfico. Tia descobriu que havia muitas pessoas ainda vagando pela floresta procurando um lugar para viver. E o reino de Dryme, junto com o reino demoníaco, tiveram recentemente muitos refugiados precisando abrigar após a guerra recente. No total, são mais de 100 pessoas, e Hiraku percebe que a vila atual provavelmente não terá espaço suficiente para todos. Então Lu sugere a solução perfeita. Vão criar uma segunda vila para todos eles. E Tia acha que a Vila da Grande Árvore 2 vai ser ainda melhor. Afinal, essa vila salvou todos eles. Então querem fazer tudo ao alcance para salvar outros no futuro do mesmo jeito que foram salvos. Todos viveram felizes para sempre, até Hiraku executar o pobre e velho Donovan. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários, eu leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.